Muitos cristãos estão presos a um pecado silencioso que está destruindo a sua vida espiritual. Este pode até ser o seu caso, mas hoje eu quero te ajudar a vencer essa batalha. O que ninguém te falou é que a pornografia está destruindo tanto o teu cérebro quanto a sua fé e até mesmo o seu futuro e você nem percebeu. Dados hoje nos mostram que milhões de pessoas hoje consomem diariamente pornografia. Entre eles, 68% de homens cristãos e 30% de mulheres cristãs lutam contra esse problema. Mas ainda existe uma solução. João capítulo 8, verso 36 vai dizer o seguinte: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então fica comigo até o final, porque hoje eu quero te dar passos práticos que já ajudaram muitas pessoas a vencer isso e você também vencerá. Primeiramente, precisamos entender o que a Bíblia nos ensina sobre esse pecado. Mateus capítulo número 5, verso 28, nós vemos que Jesus ele ensina que o pecado ele começa no nosso coração e começa na nossa mente. 1 Coríntios capítulo 6, verso 18, Paulo diz o seguinte para a igreja: fugir da imoralidade sexual. O interessante aqui é que a Bíblia ela não nos manda lutar como muitos fazem. Não, ele manda fugir contra o pecado de imoralidade sexual. A gente não fica, a gente não luta, a gente não debate, a gente foge, a gente corre, porque senão nós iremos cair sim. Lá no Salmo 101, verso de número 3, o salmista diz o seguinte: não porei coisa má diante dos seus olhos. O que nos mostra é que simplesmente o que nós vemos afeta o nosso coração e também afeta a nossa mente. Mas como que esse pecado afeta totalmente a nossa vida? Eu quero te dar uma explicação breve aqui para você entender. A pornografia hoje ela vicia justamente como uma droga que vicia e afeta o nosso cérebro. Ela vicia como uma droga porque ela ativa no nosso cérebro um sistema de recompensas, causando assim uma liberação intensa de dopamina, um neurotransmissor responsável hoje pela sensação tanto de prazer como também de motivação. Então, quando alguém consome esse material, quando alguém consome pornografia, por exemplo, o cérebro ele libera dopamina em grandes quantidades e isso gera então um prazer imediato, ele reforça um comportamento, fazendo com que você queira repetir várias vezes. Só que com o tempo, o cérebro ele vai reduzindo a sua resposta à dopamina e o que vai piorando é simplesmente que a mesma quantidade que você consumia antes já não causa o mesmo efeito. A mesma quantidade de vídeos que você assistia, a mesma quantidade de imagem que você via, ela já não faz diferença para você e o seu cérebro começa a buscar mais. A pessoa ela começa a buscar conteúdo mais extremos para realmente suprir essa necessidade e realmente suprir esse prazer. Então a região do cérebro responsável pelo autocontrole, que é o córtex pré-frontal, ele começa a enfraquecer. Isso torna mais difícil você resistir à tentação dia após dia e isso vai criando em você um círculo de compulsão dia após dia. E o pior é que na sua vida ele vai reduzir a sensibilidade pelo prazer real. Isso, na maioria das vezes, afeta justamente relacionamentos conjugal entre marido e mulher. Ele destrói casamentos porque simplesmente, primeiramente, ele deturpa o propósito real do sexo, ele vai alimentando uma indústria toda de imoralidade. E com isso, você vai se isolando, você tem dificuldades emocionais de se comunicar com outras pessoas e se relacionar com elas também. Como se não piorasse, você começa a ter sentimentos de culpa, sentimentos de vergonha e vai afetando a sua espiritualidade e também a sua comunhão com Deus. Ou seja, isso não é só um problema físico, mas é um problema espiritual a ser tratado. Mas vamos lá então, existe sim um passo prático para você vencer a pornografia hoje. Alguns passos baseados na Bíblia cristã eu quero te passar aqui para que você vença esse pecado e juntos nós vivemos uma vida em santidade a Deus. O primeiro deles, 1 João capítulo 1, verso de número 9, arrependimento e confissão. Reconheça o seu pecado, confesse a Deus tudo aquilo que está escondido, não esconda nada dele, porque ele conhece. Romanos 12, capítulo de número 2, vai pedir para que nós renovemos a nossa mente através da palavra. Comece a substituir pensamentos impuros pelas verdades bíblicas. Leia, memorize versículos sobre santidade até o momento em que você comece a se tornar cada vez mais santo. 1 Coríntios, capítulo de número 6, verso de número 18, fuja das oportunidades. É isso mesmo. Instale bloqueadores de conteúdo no seu celular, no seu computador, se for possível. Evite redes sociais ou sites que vão te levar à tentação. Isso mesmo, lá na sua rede social, é aquele Instagram que você vive seguindo, aquelas imagens que você vive vendo.
cancela, bloqueia, porque isso está acabando com sua vida espiritual e você não está percebendo. Se você morar sozinho, tenha um horário fixo para dormir e evite ficar com o celular sozinho. Se possível, pegue o celular, deixa no outro cômodo, mas priorize a sua vida com Deus. Gálatas capítulo de número 5, verso de número 16. Ore e busque a força do Espírito Santo. Sozinho eu sei que é difícil, mas com o Espírito Santo nós venceremos cada dia. Ele é o outro consolador que Jesus disse que enviaria para nos ensinar e também para nos ajudar. Então, ele está aqui para isso. Busque a direção dele, busque a força dele dia após dia também. E por último, Tiago capítulo de número 5, verso de número 16. Tenha um acompanhamento espiritual. Isso mesmo. Abra o seu coração para alguém de confiança, Ter alguém para você prestar contas, ela é uma chave poderosa para a sua vida espiritual. Não apenas sobre esses pecados, mas sobre qualquer pecado na sua vida e sobre qualquer área. Essa pessoa irá te ajudar. Nós afiamos uns aos outros nós nos corrigimos e juntos nós caminhamos para o único propósito, que é o reino celestial em Deus, um reino de santidade. E entenda mais uma coisa, Efésios capítulo de número 2, verso de número 10. Fomos criados em Cristo para as boas obras. A pornografia, ele destrói o seu propósito em Deus. O propósito maior da sua vida é o seu chamado. Você tem um chamado. Você quer ser usado por Deus? Você quer crescer espiritualmente? Então entenda que essa luta é uma luta que precisa ser vencida. E em Deus, você já venceu ela por completo. E se você quer ter uma rotina para vencer esses pecados, seja esse ou outro pecado de estimação que você tem aí guardado e escondido, que muitas vezes você não sabe, eu quero te falar uma coisa. Eu criei um devocional exclusivo e especial sobre isso. Ele pode te ajudar ainda mais porque existem pecados que nós tratamos como normais, né? São pecados que eu chamo de pecados de estimação. Só que esses pecados têm destruído vidas de muitos cristãos porque nós temos normalizados ele. Este material é um material de 21 dias que irá te guiar dia após dia para você vencer este e outros pecados também. O link desse material está aqui na descrição, eu vou deixar lá para você. Corre e confira e comece hoje a vencer esses pecados de estimação. E claro, se esse vídeo te ajudou de alguma forma, comente abaixo o seu nome, comente a guerra que você enfrenta, se é esse pecado ou outro. Eu quero orar juntamente com você para que juntos nós vençamos essa batalha. Também não esqueça de compartilhar esse vídeo com alguém para que essa mensagem chegue a outras pessoas e que juntos nós possamos crescer espiritualmente e avançar para o reino de Deus. Lembre-se, Cristo já venceu essa batalha por nós, então em Deus, eu e você podemos ser livres. Que Deus te abençoe e eu te vejo no próximo vídeo.